Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por este momento. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pelo privilégio de ministrar a tua palavra outra vez. Que o nosso coração esteja totalmente aberto para ouvir a tua voz. Nossos olhos estejam abertos para ver aquilo que o Senhor tem para fazer, aquilo que o Senhor está operando, aquilo que o Senhor já está fazendo no nosso meio. Obrigado, amado Espírito de Deus, em nome de Jesus. Quero dar as boas-vindas também para o pastor Wagner e a pastora Ana Rúbia, nossos amigos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. E você que está conosco, que é de outra cidade, que está acompanhando a sua família, seja bem-vindo também, amém? Alguém já disse que uma coisa é um grande discurso, outra coisa é um grande amor. Que um pregador, ele precisa ter nos seus lábios, o nome Jesus precisa ser doce nos seus lábios. De nada adianta eu trazer uma palavra aqui nesta noite se primeiramente eu não for atingido por esta palavra, eu não for ministrado por esta palavra, eu não for afetado por esta palavra. Então, nesta noite, que o Espírito Santo possa falar e ministrar aos nossos corações, amém? Eu estava preparando esta palavra e eu me lembrei que há uns 22, 23 anos atrás, eu tinha uma célula, eu servia no outro ministério, e eu tinha uma célula chamada Leão de Judá. Nós temos aqui alguns membros, o Wilson está ali, e eu acho que só o Wilson, Ronaldo Viana também, Reginaldo, Arnaldo, Cabral, olha só, tem uma galera boa aqui. Nós tínhamos uma célula chamada Leão de Judá. Eu lembro que nesta célula chegou um rapaz chamado Paulo. Paulo começou a frequentar aquela célula e eu lembro que num culto de domingo eu estava pregando e o Paulo se converteu. Naquela noite Paulo veio à frente, entregou o seu coração a Cristo. A nossa célula aplaudiu aquela atitude de Paulo e celebramos, vibramos por essa decisão que Paulo tomou. E segunda-feira nós recebemos um telefonema dizendo: o Paulo se acidentou e o Paulo partiu para a eternidade. Paulo estava trabalhando na usina de Lajeado, ele era eletricista, um moço de 20 e poucos anos, 23 a 25 anos. E Paulo levou um choque na usina de Lajeado e Paulo faleceu. Por que eu estou contando isso? Alguém já disse que todas as vezes que a gente subir no púlpito, nós temos que subir com algo no coração. Pode ser a minha última pregação, e talvez pode ser a última vez que alguém que está aqui nesta noite possa ouvir uma pregação. Então nós temos que dar o nosso melhor, e você que está aí também precisa estar atento, pois Deus pode falar com você nesta noite. Porque tudo que a morte pode fazer com um crente é entregá-lo a Cristo. Eu vou repetir: tudo que a morte pode fazer com um crente é entregá-lo a Jesus. Aquilo que é tragédia para este mundo, aquilo que é tragédia para esta sociedade, é um prêmio para aquele que anda com Cristo. Amém? E o versículo que eu gostaria de ler nesta noite é 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Irmãos, como este versículo tem falado comigo. Para aqueles que são atentos, nas últimas duas pregações que eu ministrei aqui, eu citei este versículo. E provavelmente nas próximas 5 pregações eu irei pregar sobre este versículo. Portanto, todos nós
dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Amém? Cada vez mais parecidos com Ele. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele traz esta carta, este versículo para a igreja de Corinto, e a primeira coisa que ele cita é que para aqueles que o véu foi removido. O que é essa remoção do véu? É para aqueles que foram alcançadas, aquelas pessoas que foram alcançadas pela sua graça, pela sua misericórdia, aquelas que o véu foram removidas da sua mente, dos seus olhos, a venda foi tirada, o véu foi removido. Paulo diz, aqueles que tiveram o privilégio de terem o véu removido das suas vidas, eles olham para o Senhor como espelho, e esse olhar reflete a glória, e esta glória reflete naquele que está olhando, e o Espírito Santo vai transformar esta pessoa à imagem do Deus vivo. Os biblicistas dizem que esta é uma das mais profundas declarações do Novo Testamento, e também é um dos principais versículos que ensinam a doutrina da transformação dos remidos. Os remidos irão ser transformados à imagem de Cristo. Sintetizando isso, quando há contemplação, há transformação. Samuel Whitefield, ele diz que igreja não é uma reunião de pessoas que conhecem e buscam informações de Deus, mas a igreja é um povo sendo transformado à imagem de Deus. O único desejo do coração de Deus é que eu e você sejamos transformados à sua imagem e à sua semelhança. Spurgeon, ele diz que o Evangelho precisa rasgar. Nós devemos buscar o Evangelho que rasga, que faz brotar lágrimas, que corta, produz cortes e feridas na nossa consciência. Nós devemos buscar o Evangelho que mata o nosso eu. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a expressão exata de Cristo. A igreja não é um aglomerado de pessoas buscando melhorar as suas vidas, não. A igreja são pessoas que buscam a transformação em Cristo Jesus, porque esse é o desejo de Deus. Porque Jesus vem buscar uma igreja gloriosa, amém? Uma igreja cheia da sua presença. Informações não são suficientes para transformar pessoas. Você pode saber tudo de Deus, você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, mas você pode correr o risco de não ser transformado por Deus. Por isso que eu insisto aos irmãos, leia a Bíblia. Nós devemos buscar conhecer a Deus, mas acima de tudo, acima de conhecimento, acima de informação sobre Deus, eu preciso buscar a transformação para a minha vida. Porque a palavra de Deus, por que eu preciso ler a palavra de Deus? Para dominar esta palavra? Não, para que esta palavra me domine, para que eu seja transformado por esta palavra. Irmãos, não há crise que resista, não há dor que resista, quando você está transformado, quando a unção de Deus está sobre a sua vida, quando você entende o que realmente é ser igreja, ser filho de Deus.
O apóstolo Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem coisa boa para dar para você, mas acima de tudo, Deus tem a vida eterna para dar para você. A vida eterna precisa ser a nossa maior busca, porque o Evangelho, ele não trata de prosperidade, embora Deus nos prospere. O Evangelho não trata de termos uma vida boa, embora possamos ter uma vida boa. O Evangelho não trata de uma promoção no emprego, de uma melhora de salário. Tudo isso Deus pode fazer, mas o Evangelho nos fala de vida eterna. O Evangelho nos fala de boas novas da salvação. O Evangelho nos fala de céu e de inferno. O Evangelho nos fala de um novo tempo em Deus, de um novo tempo em Cristo. Eu posso saber tudo sobre Deus e posso correr o risco de não ser transformado pelo Evangelho. Você sabia que a diferença entre anjos e demônios, você sabe qual é a diferença entre anjos e demônios? A única diferença entre anjos e demônios é que os anjos têm afeição por Cristo. Os anjos têm prazer em adorar o Rei dos Reis. Quando você olha para o livro de Apocalipse, eu não sei se você já leu os cânticos de Apocalipse. Irmãos, quando você lê os cânticos de Apocalipse, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, quando os anciãos se prostram, se rendem, começam a adorar aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. A Bíblia diz que quando o Cordeiro se revela, se manifesta, os anjos se dobram, os anciãos tiram as suas coroas e colocam ali aos pés daquele que está assentado no trono. Quer saber? Aliás, alguns aqui já cantaram os cânticos de Apocalipse, mas não sabem quais são. Eu vou falar de dois aqui. Ao que está assentado no trono, cadê? E ao Cordeiro. Esse é um dos cânticos que está registrado em Apocalipse. Aquele que está sentado no trono, aquele que está cheio de glória e majestade. Os anjos, eles têm afeição por Cristo, os demônios não. Os demônios têm pavor. Você lembra quando Jesus chega numa região chamada Gadara? A Bíblia diz que havia um endemoniado ali, e quando Jesus se aproxima, a Bíblia diz que os demônios dizem: tu viestes nos atormentar. Então, a única diferença entre anjos e demônios é que os anjos têm afeição por Cristo, os demônios têm tormento pela presença de Cristo. E o que isso tem a ver conosco? Ou nós temos afeição pela presença de Deus, ou temos tormento pela presença de Deus. C.S. Lewis, no livro O Evangelho Puro e Simples, ele diz: Deus é o nosso único alento, mas é também o terror supremo. A coisa que mais necessitamos e aquela da qual mais desejamos fugir. Deixa eu falar algo para você. Ou você deseja Deus, ou você deseja Cristo, ou você foge de Cristo. Não existe outro caminho alternativo, não existe outra estrada para você pegar. Ou você se rende, ou você se prostra, ou você foge.
Aqueles que têm afeição pela presença de Cristo, eles têm prazer de celebrar, de estar na casa de Deus. Eles têm prazer de servir. Eles entendem que o seu chamado vai muito além de frequentar uma igreja. Porque a gente sempre fala que igreja não é um lugar para se frequentar. Igreja é uma família para se pertencer. O pertencimento, ele fala muito sobre nós. Porque ninguém fica no lugar onde ele não se sente pertencente àquele lugar. Igreja é família, igreja é relacionamento, igreja é estender a mão, igreja é participar, igreja é servir pessoas, igreja é entrar em oração como família. Que em 2025 você não seja apenas um frequentador de igreja, mas você seja uma família, pertencendo a uma família, a família espiritual. Porque Deus criou apenas duas instituições na terra, a família biológica e a família espiritual. A família espiritual é formada pela família biológica, e a família biológica, ela precisa da família espiritual, para que sejamos famílias saudáveis, para que tenhamos casamentos saudáveis, para que tenhamos filhos saudáveis, rendidos aos pés do Senhor. Por isso, queridos irmãos, que nós temos falado tanto sobre afeição, porque tem muita gente que só busca a Deus quando as coisas estão ruins. Muitos só buscam a Deus quando passam pelos momentos difíceis, quando a enfermidade chega, quando a crise financeira aperta, quando os relacionamentos são rompidos, quando os empregos são perdidos, quando as angústias chegam. Mas é tempo da gente olhar para a cruz, é tempo da gente olhar para Cristo, é tempo da gente entregar o nosso coração, é tempo da gente buscar o Senhor até que Ele venha, até que Ele faça chover sobre nós, até que Ele derrame lá do alto o seu Espírito, até que Ele venha sobre nós. É tempo de buscar o Senhor. Voltando para este versículo, o apóstolo Paulo diz: todos aqueles que tiveram o rosto desvendado, eles miram o Senhor como espelho, e aquele espelho reflete sobre eles a glória de Deus pelo Espírito. E aqueles que contemplam, por causa desse reflexo, por causa desse brilho da glória, eles são transformados de glória em glória, à imagem do Filho de Deus. Nós precisamos ser uma igreja que esteja com os olhos fitos no Senhor, uma igreja que ama o Senhor, uma igreja transformada pela presença, pela palavra dEle, uma igreja que não foge da sua presença, que não foge da sua responsabilidade. Deixa eu falar algo para você. Nós oramos aqui por Israel, oramos por Jerusalém, oramos pelo Brasil, oramos pelo Tocantins, oramos por Palmas. A partir de amanhã assume novos governantes nos municípios, e muitos geram uma expectativa, quando se muda de presidente. Mas deixa eu falar algo para você, meu irmão. Sabe o que vai mudar esta nação?
não é nenhum político, não é nenhum governante, é quando a igreja se levantar, transformada pela palavra de Deus, porque o próprio Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Brasil será sarado, o Brasil será liberto, o Brasil será transformado quando eu e você nos levantarmos revestidos da glória de Deus, revestidos de Cristo, e falarmos para esta nação: Brasil, há jeito para você, Brasil, há cura para você, Brasil, há bênção para você, Brasil, há saúde para você. Quando nós expressarmos a glória de Cristo, quando nós entendermos que nós fomos chamados para colocarmos na brecha e orarmos por esta nação, porque, querido, frequentar a igreja é apenas mais um na multidão, mas quando você se torna família, você se torna parte, você começa a se relacionar nas células, nos pequenos grupos, você começa a interagir com os irmãos, você começa a abrir seu coração para pessoas, as pessoas vão orar por você, você vai receber oração. Tudo isso é no relacionamento, na igreja, é no serviço, é no servir, é no enfiar a mão no bolso e abençoar alguém, abençoar famílias, é se envolver nos projetos sociais, é se envolver na intercessão, na adoração, é você fazer parte. Paul Walsh diz que uma vida que não foi transformada, ela não foi salva. Você sabe qual é a chave para andar em vitória? A chave para vencer o pecado, o sofrimento, o medo, é termos uma visão de um grande e majestoso Deus, revelado profundamente na pessoa de Jesus. Ver Jesus transforma as nossas vidas. Ver Jesus muda completamente as nossas vidas. A contemplação, a devoção, ela vai produzindo em nós uma mudança. Alguém já disse que a cada dia que passa, nós nos tornamos mais parecidos com aquilo que amamos. E eu pergunto para você, qual é o teu amor maior? E eu digo mais, nós não apenas nos tornamos parecidos, mas somos definidos por aquilo que nós amamos, por aquilo que nós devotamos, por aquilo que nós adoramos, por aquilo que nós contemplamos. Somos alimentados por aquilo que nós amamos. E aquilo que amamos define a nossa vida, define o nosso caráter. E uma das coisas primárias que nós devemos fazer é ler a Bíblia, é buscar o Senhor, buscar aquele que é revelado nas Escrituras, buscar o Deus da salvação. Eu estou concluindo. A verdade é que a gente nunca vai estar bem enquanto amarmos e admirarmos qualquer coisa mais do que a Cristo. Schopenhauer, ele diz que a tristeza deste mundo é a ânsia de ter e o tédio de possuir. Ou seja, você luta por alguma coisa, você investe a sua vida em alguma coisa, aí quando você alcança aquele resultado, você já quer outra coisa. A ânsia de ter e o tédio de possuir.
porque a única coisa que vai satisfazer o nosso coração é a presença do Senhor. Sabe, queridos, eu creio que Deus pode fazer muito na sua vida em 2025. Quantos creem? Eu creio. Eu creio que Deus pode mudar a tua vida financeira. Eu creio que Deus pode mudar, pode transformar o teu casamento. Eu creio que Deus pode te dar o melhor marido deste mundo, a melhor esposa deste mundo. Mas eu digo, o que vai trazer satisfação ao teu coração é quando você se afeiçoar por Cristo. E eu termino lendo uma frase de John Piper. Ele diz assim: no fim das contas, o coração não anseia por qualquer das dádivas de Deus, mas pelo próprio Deus. Vê-lo, conhecê-lo e estar em sua presença é o maior banquete da alma. Nós podemos ter tudo nessa vida, nós podemos morar na melhor casa, nós podemos ter o melhor carro para usarmos para lá, para cá, podemos fazer a melhor viagem, a viagem dos sonhos, mas eu quero falar para você, a única coisa que vai trazer uma completude no seu coração é quando você se deparar, é quando você se encontrar verdadeiramente com Cristo. É quando a tua maior busca, é quando o teu maior desejo, é quando a tua maior procura for em direção a Cristo. Somente Ele vai saciar a tua alma. Jesus fala para uma mulher samaritana: enquanto você buscar nessas águas, enquanto você buscar neste poço, enquanto você buscar nesta fonte, você tornará a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, essa água vai se tornar uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ah, querido, no fim das contas, o coração não vai ansiar pelas bênçãos, o coração não vai ter prazer nas bênçãos, o coração vai ter prazer nele, somente Ele, somente Ele, somente Ele, somente Cristo, somente a presença dEle, somente Jesus. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Fecha os teus olhos.